Denilson Neles com Denilson Show. Para de brigar, Denilson. Vamos prestar atenção brigando, aqui no programa? Vamos prestar atenção aí, você tá brigando aí, Denilson. Eu esqueço que tá no YouTube. Pô, meu, você tá, eu tô vendo você e você brigando aí. Eu tava ali simplesmente falando com o chefe. Ele quer conversar Pelo através do vidro. Fazendo mímica. O pessoal passando no corredor e ele de dentro do ele estúdio, brigando, gesticulando. Meu Deus do céu, só tem louco. Boa tarde. E aí? E aí, Oineg, meu parceiro, tudo bem? Salve! Conta tudo. Tranquilo? Tranquilo. Uma ótima tarde pra você, pro ouvintes Pra Band nós. News FM, Debrinha, Oi. Fábio. E aí? Bom, 12 clubes classificados para oitavas de final da Libertadores. Temos hoje Atlético Paranaense e também o Corinthians. Corinthians jogando em casa. O Atlético Paranaense também joga em casa. Também com possibilidade de conseguir a classificação, ainda mais jogando diante do torcedor. O Atlético Paranaense, por exemplo, com aquele campo, com aquela grama artificial, né? A famosa grama sintética, o jogo vai ficar muito mais rápido, então o adversário sofre bastante para quem não está acostumado, né? Jogar num campo como esse. Então a tendência é que o Atlético Paranaense também consiga a sua classificação. E o Corinthians joga contra o Always Ready na Arena Corinthians, provavelmente com casa cheia, porque o torcedor corintiano tem acreditado muito no trabalho do Vitor. O Vitor também vai entendendo mais o estilo de jogo que o corintiano gosta, né? Que é esse time que se entrega mais em campo. Ele tem falado muito isso nas coletivas, né? Esse DNA do Corinthians, um time aguerrido dentro de campo. Tem uma prévia ali já com o Roger Guedes como titular. Acho que não vai acontecer essa titularidade do Roger Guedes. Júnior Moraes pode ser o titular, também tem essa dúvida do Jô. Mantuan ou o próprio Piton pelo lado direito. Acho que ele deve ir de Mantuan pelo lado direito, que ele elogiou pós o clássico contra o São Paulo o comportamento do Mantuan como um lateral, enfim, atacava bem e ao mesmo tempo ele olhava para trás e já encontrava o Mantuan ali no sistema defensivo. Então é um jogo interessante para o Corinthians. E se eu não estiver enganado, ouvinte Band News FM, Débora, Ineg, Fábio, Corinthians, se ganhar de 4, consegue a classificação em primeiro do grupo e fica livre, né, de enfrentar outros favoritos aí para a competição, né, Fábio? Independentemente do outro resultado. Mas é muito provável que o Corinthians consiga essa classificação em primeiro, porque o Corinthians joga em casa, como você disse, com o Always Ready. Sim. E o Boca Juniors joga em casa com o Deportivo Cali. Né? Então o Corinthians vencendo chegaria a 11, se o Boca vencer, o que é provável, chegar a 10, aí o Cali, que hoje é o primeiro, fica fora. Então a chance de o Corinthians realmente ficar em primeiro é enorme. O fundamental é entrar em campo, obviamente, pensando em fazer o melhor e ganhar o jogo e somar os 3 pontos, enfim, conseguir a classificação, que eu acho que o ideal é pensar dessa forma. O que vier é lucro, né? E partindo lá para BH, para Minas Gerais, o Tolima surpreendeu o Galo ontem, né? Até um público expressivo lá no estádio, pô, eu esqueci o nome do estádio, fugiu da minha cabeça. De BH, pô. O Mineirão. O Mineirão, esqueci. Fugiu da minha cabeça o Mineirão. Enfim. Mas será E a gente, do que ele tá falando? Ele quer lembrar? O Mineirão, fugiu da minha cabeça o Mineirão, me perdoe. Mas assim, um jogo interessante do Galo, o Galo jogou até bem. E é um Tolima muito diferente daquele Tolima lá no ano passado que tinha que eliminou o Corinthians na Libertadores, o time que tem personalidade. Ontem, por exemplo, no segundo tempo, em alguns momentos de pressão do time do Galo, e aí o Tolima roubava a bola, e normalmente o time, quando joga fora de casa e tal, dá o chutão e se defende. Não, tentavam sair jogando. Tanto é que no segundo gol, num contra-ataque, o Galo totalmente desprotegido no sistema defensivo. O primeiro a dar o combate, para você ter uma ideia, foi o Hulk lá no meio de campo, tentando dar um carrinho, acabou falhando. E aí o Tolima consegue fazer um gol já na reta final. Passou a maior parte do jogo vencendo por 1-0. O Sacha, já quase na reta final ali, consegue fazer o gol de empate. Quando todo mundo parecia que o Galo ia conseguir a virada, acabou sendo surpreendido. Mas enfim, Galo classificado. É aqui uma derrota que traz desconfiança, porque já começa aí o meio de imprensa, principalmente local, e também o torcedor do Galo, a fazer a comparação do time do Cuca e com o time do El Turco, né? O time que é um time já um pouco diferente, a base é a mesma, mas tem algumas figuras que já não estão fazendo parte do elenco, então levanta essa dúvida, essa crítica desnecessária se tivesse vencido o jogo jogando contra o time, que não se iludam. Um bom time do Tolima, classificado o Galo, classificado também o Tolima, e aí amanhã tem o sorteio para as oitavas e a gente pode ter aí alguns confrontos brasileiros. E o Fortaleza passou, hein? E lindo, jogo. bem lembrado. Jogo, hein? Bem lembrado, 4-3. Nordeste em festa, tanto o Ceará quanto o Fortaleza avançaram nas competições, Ceará na Sul-Americana e o Fortaleza na Libertadores.
num jogo do Fortaleza que parecia ser um jogo muito complicado, mas já com 24 minutos de primeiro tempo, um 2-0, o Colo-Colo vai e faz o gol no finalzinho do primeiro tempo, e aí o Fortaleza volta para o segundo num padrão muito parecido com o que foi o primeiro, marca já 2 gols, até mesmo antes ali dos 20 minutos do segundo tempo, faz uma vantagem de um 4-1, relaxa um pouquinho e acabou sendo surpreendido ali com 2 gols. E o resultado terminou num 4-3, mas o Fortaleza jogando bem. Fortaleza, por incrível que pareça, tem jogado bem também no Campeonato Brasileiro, mas não estão conseguindo somar os 3 pontos. Eu falei ontem aqui da comparação do Campeonato Brasileiro passado, que o Grêmio naquela ocasião também com um jogo a menos na 6ª rodada tinha 2 pontos. Hoje, na 7ª rodada de Campeonato Brasileiro, Fortaleza tem 1 ponto. Óbvio que o momento agora é de você comemorar uma meta atingida, que era o que o Marcelo Paz, junto com toda a comissão, enfim, comissão técnica, a gestão do Fortaleza, era o que eles queriam, avançar para as 8ª de final, mas tem que olhar agora para o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, no final de semana, eles enfrentam o Juventude, que está na zona de rebaixamento, se eu não estiver enganado, você pode me corrigir, Fábio? O Juventude tem 5 pontos, então vai ser importante esse confronto entre Fortaleza e Juventude, porque é o famoso jogo de 6 pontos, começar a respirar, tem que vencer o Juventude para começar a pensar em sair dessa zona de rebaixamento. Então, mas parabéns ao Fortaleza, parabéns ao Ceará e o Nordeste em festa, porque as duas equipes estão fazendo um bom trabalho. E só para finalizar, um elogio aqui ao trabalho do Dorival Júnior, que está fazendo esse Ceará jogar um pouco mais equilibrado, porque houve um momento que o Ceará defensivamente era mais vulnerável e hoje não. Hoje está um time bem na defesa e também bem no ataque. O famoso time equilibrado. Muito bem. Demorou? É isso. Dito isso, É nóis. Até amanhã, Valeu, então. hein? Um beijo. Amanhã tamo Beijo. juntos. Até Beijo, amanhã. Denilson Neles com Hasta Denilson amanhã. Show. Tchau. Tchau.